Ai, Jesus. Mas tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, seja o horário que for. Eu espero que você esteja se sentindo bem na presença do Senhor. Vamos fazer a nossa oração para começarmos o podcast de hoje, que nós vamos estudar a lição da semana, ok? Que Deus nos abençoe. Querido Pai, querido Deus, obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lição dessa semana é uma lição maravilhosa, Senhor, que nos ensina sobre o amor, sobre a justiça, sobre a fé. Que o Senhor também venha viver no nosso coração, venha viver na nossa mente, para que o amor, a justiça e a fé, a justiça, o amor e a fé, faça parte da nossa vida diária, constante. Perdoa o nosso próximo, Senhor, perdoa nós mesmos por causa dos nossos pecados, perdoa aquele próximo que fez mal a nós, que está fazendo mal a nós, que nós aprendamos a amar até o nosso próximo e também os nossos inimigos, como o Senhor nos ensinou a Tua palavra. Sê conosco agora e sempre, abençoa-nos, ilumina-nos e faça com que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, segundo a Sua boa vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Querido amigo, querida amiga, você não sabe o que aconteceu antes disso aqui. Eu já tinha gravado todo esse programa, mas eu toquei em alguma coisa ali na câmera e acabei apagando tudo que eu gravei. Aí eu até... Cara, impressionante. Mas às vezes a gente faz coisas, e as coisas que acontecem é para o bem daqueles que amam a Deus. Alguma coisa aconteceu no vídeo que talvez o Espírito Santo não tenha gostado, ou Deus não tenha gostado, e sem querer eu apaguei. Agora estou gravando tudo de novo. Mas vamos ao que interessa hoje, a lição da escola sabatina, tá? Tem muitas coisas que eu falei no outro vídeo que eu gostaria de falar, mas eu nem lembro mais. E talvez não é bom para falar, não é bom a gente falar mesmo, né? Mas foi legal. Mas tudo bem, acontece. Bom, a lição dessa semana... A lição dessa semana é amor e justiça, os dois maiores mandamentos, que é a 12ª lição, que o tema geralzão, né, do trimestre, aqui do primeiro trimestre de 2025, é o amor e a justiça de Deus, tá ok? E a gente já está no 12ª lição, né, 12ª lição, só tem mais uma lição, que é a 13ª lição, o amor e o cumprimento da lei, que seria a última lição da semana que vem. E nós estamos aqui, vamos ver se a gente consegue passar toda a lição para vocês agora, ok? Vamos gravar diretão assim. E o tema da semana é amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Baseado em 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essa é uma lição importante para a gente precisa aprender a amar o nosso próximo. Principalmente as pessoas mais oprimidas, as pessoas que a gente vê nas ruas, em casa, na vizinhança, em qualquer lugar. As pessoas oprimidas, as pessoas injustiçadas têm que ser amadas, né? E também aquelas pessoas que não querem nem a nossa amizade, nós temos que amá-las. Amar mesmo, sabe? Orar por elas, querer o bem delas, fazer o bem para elas, né? É isso que Deus pede de nós, seus filhos. Então confiamos, nós confiamos que no fim Deus consertará todas as coisas. No entanto, é importante o que nós como cristãos fazemos aqui e agora. É verdade que devido aos parâmetros do conflito cósmico, existem muitas injustiças e males que Deus não irá eliminar agora. Mas isso não significa que não possamos ser usados para ajudar a aliviar o sofrimento e o mal que encontrarmos, pelo menos em algum grau. Na verdade, como cristãos, é nosso dever fazer exatamente isso. Como vimos, o amor e a justiça andam juntos, são inseparáveis. O Senhor ama a justiça. Consequentemente, se o amamos, também amaremos a justiça. Da mesma forma, se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. E parte de amar uns aos outros é promover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Quando outras pessoas sofrem com a pobreza, opressão ou algum outro tipo de injustiça, devemos nos preocupar com isso. Quando alguém é oprimido, não devemos fechar os olhos quanto a isso, né? Em vez disso, devemos nos perguntar o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus e assim refletir em nosso mundo despedaçado o caráter perfeito de justiça e amor de nosso Senhor, né? Cristo quer que nós amemos. Cristo quer que nós amemos incondicionalmente o nosso próximo. Incondicionalmente, né? Incondicionalmente o nosso próximo.
né? Fazemos nosso trabalho que estamos aqui para fazer. A nossa missão aqui é amar, tá? E tudo que fizermos é por amor. 1 Coríntios 13, né, diz que se nós fizermos de tudo, mas se não for por amor, nada vale. O apóstolo Paulo nos ensinou isso, né? Se fizermos de tudo, mas se não for por amor, é melhor nem fazermos, tá? As coisas têm que ser feitas por amor, né? Tudo. Minha intenção, as coisas que eu faço em relação aos bens sociais, ao trabalho voluntário, tem que ser por amor, gente. Não tem que ser porque eu vou ser reconhecido, não tem porque é por causa da minha religião, ou por causa da minha, porque eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Se não for por amor real, verdadeiro ao nosso semelhante, se não for por amor real e verdadeiro ao nosso Deus, então nem vale a pena fazer. A lição de domingo, dia 16, que foi dia 16, os 2 maiores mandamentos. Segundo Mateus 22, vamos abrir, deixar a Bíblia, ela está aberta aqui em Mateus 22. Aliás, está aqui em Mateus 23. Mateus 22, aqui fala sobre o grande mandamento, né? Os 2 maiores mandamentos. Quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. E aqui em Mateus 22, 34 a 40, a pergunta é a seguinte, a primeira pergunta da semana. Como Jesus respondeu à pergunta do intérprete da lei? Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depende toda a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, e todos os escritos dos profetas, quer dizer, o Antigo Testamento. O que faz? Resumo, o que Jesus estava dizendo? Que todo o Antigo Testamento estava falando sobre esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo o Antigo Testamento está falando sobre isso, né? Resumindo, é isso aí. Segundo o próprio Cristo, o grande e primeiro mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Jesus acrescentou, e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu: ainda destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos são retirados do Antigo Testamento, tá ok? Com a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada a sua resposta à pergunta do intérprete da lei. Como a resposta de Cristo? Vamos lá ver em Mateus, aqui logo atrás, Mateus 19, 16 a 23. E eis, fala sobre o jovem rico aqui esse texto, tá? E eis que alguém aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás. Jesus citando os 10 mandamentos aqui. Aí eu fico pensando, esses pastores dessas igrejas falam que Jesus Cristo aboliu a lei, aboliu os 10 mandamentos. Como é que então Jesus cita os 10 mandamentos aqui para o jovem rico, gente? Olha a incoerência dessas pessoas. Elas pegam a Bíblia, pegam textos fora de contexto e falam um monte de parolagem, mentiras do púlpito. Sendo que Jesus cita os mandamentos para o jovem rico. Se Jesus viesse para abolir a lei, os 10 mandamentos, ele não teria citado os 10 mandamentos. Então para de falar bobagem e leiam a Bíblia, estudem a Bíblia sozinho, independentemente do seu pastor, do seu líder, do seu obreiro, de quem é que está fazendo a sua cabeça aí, fazendo uma lavagem cerebral em você. Pega a Bíblia e vai ler, tá? Os 10 mandamentos não foram abolidos, jamais serão abolidos, porque os 10 mandamentos é o princípio do caráter de Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Da mesma forma, Deus é o mesmo. Então os mandamentos de Deus jamais serão abolidos. Nenhum deles. Ok? Fique bem claro isso aqui. Aí, não matarás. Jesus disse para o jovem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. É que ele provou que ele não guardava nenhum mandamento, que o mandamento dele era idolatria. Ele amava o que? A riqueza, o poder que ele tinha. Porque ele se afastou triste depois de Jesus dizer aquelas palavras para ele. Vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, depois vem e segue-me. Ele afastou-se triste e nunca mais foi citado o jovem rico. Por quê? Porque o Deus dele, ele era idólatra. O Deus dele era o dinheiro, era o poder, tudo que ele tinha. Então, nenhum daqueles mandamentos que ele falou que eu tenho cumprido desde a minha mocidade, mentira, ele mentiu. Na verdade, ele amava o dinheiro, né? Segundo o próprio Cristo, o texto aqui, o comentário é embaixo, né? O que aconteceu nessa história? E por que Jesus respondeu ao jovem rico daquela maneira? Por último, o que esses encontros devem ensinar a todos nós, independentemente de nossa condição social? Aí tem um texto de Ellen G. White, do livro Desejar Todas as Nações, publicado pela Casa Publicadora Brasileira em 2021, na página 416, ela diz o seguinte: Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência sobre o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Olha, idolatria. Reter do Senhor pouco ou muito significava conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral. Pois se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Prestou atenção? Então aquele jovem era idólatra. Ele amava o dinheiro, ele amava o poder, ele amava a riqueza. Tanto é que ele se afastou triste e não seguiu a Cristo. Embora nem todos sejam chamados a vender o que tem, como ocorreu com o jovem rico, existe algo em sua vida que, se não abandonar, poderá levá-lo à perdição eterna? Pensa bem. Se você não abandonar isso que você gosta, será que isso não poderá levar você à perdição eterna? Isso aqui serve para mim também, ok? Segunda-feira, 17. Os dois maiores pecados. Bom, se existem os dois maiores mandamentos, logicamente existem os dois maiores pecados. Vamos ver? Segundo Jesus, os dois maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor uns aos outros. Cumprir esses mandamentos inclui fazer sacrifícios que mostram de forma concreta o amor aos outros, que é o que realmente significa seguir os passos de Jesus. Podemos nos perguntar, se os dois maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor aos outros, então quais são os dois maiores pecados? Segundo o Salmo 135, vamos lá, Salmo 135, está aqui. Salmo 135, versos 13 a 19. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. O que o texto aqui está falando, pessoal? O Antigo Testamento enfatiza com frequência a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. Deuteronômio 6:5. O amor a Deus é o oposto do grande pecado da idolatria. Então aqui está falando do amor a Deus. Quando você tem qualquer outro ídolo, um carro, uma casa, uma empresa, a sua filha, o seu filho, a sua esposa, a sua família, mais do que a Deus, isso é idolatria. Tá? Ah, você ama o seu serviço, a sua empresa, o seu empreendimento, o seu projeto, né? Se você ama isso mais que a Deus, então isso é o seu ídolo, é o seu ídolo. O meu carro, a minha Ferrari, o meu Fusca, será que... Se você ama mais algum objeto, alguma coisa, isso é idolatria. Qualquer coisa que seja. Você ama mais a si próprio, você é narcisista, você ama mais a si do que tudo. É idolatria. O eu, né? O amor ao eu é idolatria. Zacarias 7, 9 a 12. Vamos lá, Zacarias, capítulo 7. Zacarias 7, está aqui. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 7, 9 a 12. Assim
Assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Até o verso 12. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. As pessoas endureceram o seu coração como um diamante. O diamante é uma das pedras mais duras, ou a mais dura pedra que existe, né? E não ouviram a Deus, endureceram o coração, se voltaram nas costas para Deus, o povo de Israel, lá antigo, que está descrevendo aqui Zacarias, né? E não ouviram o conselho de Deus para eles. Então, de acordo com essa passagem, o que Deus condena, como esse pecado e a idolatria estão em oposição aos dois grandes mandamentos. Isso aqui está falando da injustiça, né? Eles foram injustos com os oprimidos, com os sofredores, né? Não é apenas a idolatria que desperta a ira do amor de Deus, mas também o sofrimento infligido ao seu povo, seja individual ou coletivamente. O Senhor fica irado com a injustiça, pelo fato de que Ele é amor. Os dois grandes pecados enfatizados ao longo do Antigo Testamento são falhas no cumprimento dos dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar uns aos outros. Os dois maiores pecados representam a ausência de amor. Em resumo, não podemos guardar os mandamentos se não amarmos a Deus e aos outros. De fato, 1 João 4, 20 e 21 afirma: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E os mandamentos que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu fico pensando, a pessoa chama a outra o tempo todo, meu amor, meu amor, meu amor, aí qualquer coisa termina um relacionamento. Cadê aquele meu amor, daquele amor pra cá, amor. Aí qualquer coisinha, por causa de uma ofensa, por causa da besteira que a pessoa falou, ela termina um relacionamento. Que amor é esse? Amor que não perdoa, amor que não abraça, o amor que não compreende, amor que, pô, ele devia estar passando um momento muito difícil, por isso que ele falou aquelas palavras ruins pra mim, né? Cara, o amor ao próximo é independente de qualquer sentimento, assim, humano, tá? O amor a Deus, ele vem do Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não ama o próximo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não ama a Deus. Ela pode ler todos os textos de livros teológicos e tudo mais e tal, mas se ela não aprendeu a amar a Deus, ela não vai amar o próximo. Uma das primeiras características de quem realmente está com o Espírito Santo, que realmente está com Deus, ele ama o seu próximo. A pessoa que está mais próxima, tipo pai, mãe, as pessoas mais próximas, e ama todo mundo ao redor, seu vizinho. E ama também o namorado, a namorada, né? O marido, não tem briga, sabe? Se tiver briga, logo vai haver conciliação, porque o amor está acima de qualquer outro sentimento. O amor deve estar acima e né, acima de qualquer outro sentimento. De fato, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Porque o amor a Deus não pode ser separado do amor aos outros. Por quê? Como você entende essa ligação inseparável? Lição de terça-feira 18, Deus ama a justiça. As Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. Salmo 33, 5, Isaías 61, 8. Por isso ele revela profunda preocupação com a injustiça, o que desperta sua justa indignação em favor das vítimas desse pecado. O Antigo e o Novo Testamento mostram que Deus revela constantemente seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo em que expressa sua ira justa contra aqueles que causam sofrimento e opressão. No Salmo 82, isso, rapaz, abri em cima. Salmo 82. Como esse salmo expressa o interesse de Deus pela justiça neste mundo? O que isso nos ensina hoje? Vamos ler o Salmo 82. Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses?
Sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Deus está falando aqui às autoridades, e Deus está falando também a demônios, né, que fala, somos deuses, né, mas não cumpre a lei de Deus, então morrereis como os homens. Deus está falando aí para os inimigos, para os ímpios, e também está falando para os demônios aqui. Aqueles que praticam injustiça, aqueles que fazem o mal, e não atentam àqueles que são oprimidos, aos que precisam de justiça, né, aos oprimidos. Segundo estudiosos, o Salmo 82 condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino executado contra os poderes espirituais, chamados de deuses, que estão por trás dos juízes e governantes corruptos. Trata-se de forças demoníacas. O Senhor pergunta aos governantes: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Salmo 82, 2. Além disso, eles recebem a seguinte ordem: defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Salmo 82, 3 e 4. Nesse e em outros textos, os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado em favor da justiça. Essa não é uma preocupação periférica das Escrituras. É um tema central na mensagem dos profetas em todo o Antigo Testamento e que foi tratado por Jesus quando este esteve neste mundo. Deus revelou o que deseja e exige daqueles que afirmam amá-lo e obedecer-lhe. O Senhor especifica claramente em Miqueias 6,8 e em outras passagens semelhantes. Olha o que diz Miqueias 6,8. Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Essa verdade é apresentada em toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13,35 e também é referendado em 1 João 4, de 8 a 16. Como seriam as famílias e igrejas se enfatizássemos Miqueias 6,8 e praticássemos esse texto intencionalmente, em palavras e ações? Como aplicar esses princípios? O princípio de que ele já mostrou a você o que é bom e que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Lição de quarta-feira: chamados a estabelecer a justiça. Os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus por justiça na sociedade. As Escrituras não hesitam em destacar questões de injustiça e opressão. O desejo de que Deus executasse juízo era o chamado para que ele estabelecesse a justiça. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Suas palavras e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isaías 1,17. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas e negam justiça aos pobres. E alerta: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo? Na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Isaías 10, de 1 a 3. Da mesma forma, Jeremias proclamou a mensagem de Deus ao rei Jeoaquim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Por acaso o seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe corria bem, julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Então Jesus quer que as autoridades pratiquem a justiça, façam a justiça e ajudem os oprimidos, os opressos, né? Façam o bem e não o mal, diz o Senhor. Jeremias 22, 13, 15 a 16. São Mateus capítulo 23, voltemos a São Mateus. Capítulo 23, está aqui. São Mateus 23.
Estamos aqui. São Mateus 23, de 23 a 30. São Mateus 23, de 23 a 30. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Aqui Jesus está falando que não adianta nada parecer uma coisa, mas não ser isso. Você tem que ser, né, e fazer justiça. Não só aparentar o amor, a justiça, a misericórdia e a fé, mas realmente fazer a justiça, a misericórdia e a fé por dentro de você também. O que Deus detesta, abomina é a hipocrisia, é o fingimento. A pessoa parecer do que ela não é, fazer o que realmente ela não é. Você tem que fazer de coração, tem que fazer de amor, por amor, né? O que Jesus ensinou sobre os preceitos mais importantes da lei e o que isso significa. Para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, Mateus 23 a 30 e outros textos dos Evangelhos mostram que esse assunto era de extremo interesse para Cristo. Ele disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Na passagem paralela de Lucas, Jesus lamenta porque os líderes desprezavam a justiça e o amor de Deus. Lucas 11, 42. Hoje, o que significa se concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? E o que corresponde ao dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Não sei se é dizimista fiel, etc, etc. Mas também não esquecer da justiça, do amor, da misericórdia e a fé. Né? A justiça e o amor de Deus. Tá? Então, Deus preza muito isso aí. A verdade é essa, que a justiça, a misericórdia e a fé deve ser uma coisa dentro de nós, uma coisa intrínseca. Isso deve ser uma coisa, uma luz, uma coisa que ilumina o cristão. Quando o cristão chega num lugar, ele deve refletir isso aí. A justiça, tá? A misericórdia e a fé, tá? A justiça e o amor de Deus. É isso que o cristão verdadeiro reflete no seu dia a dia, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações, certo? Lição de quinta-feira, dia 20. Quem é o meu próximo? Logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, um intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. Aí Jesus contou a história do bom samaritano, né? Em resposta a isso, ele contou a parábola do bom samaritano, que hoje é bem conhecida, mas inicialmente era chocante, tá? Em Lucas 10, 25 a 37. Vamos lá, abramos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 10, aqui, 10 de 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Vamos lá? O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deu uma lição lá o doutor da lei, né? Então Jesus lhe disse: respondeste
corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Nossa, que lição para mim e para ti, para mim e para você. Essa passagem nos ensina muito, né? Que nós devemos demonstrar amor e justiça mesmo por aqueles que consideramos diferentes de nós ou dos nossos inimigos. Lembra que os samaritanos eram inimigos dos judeus, né? O levita ia fazer trabalho no templo. O sacerdote era sacerdote, ele tinha por obrigação tratar bem aquele, né? Só a ovelha, né, que estava ali caído, machucado, né? O levita passou correndo também, passou de largo de abrir o texto da Bíblia. Não adianta só parecer ser santo, você tem que ser. Não adianta só parecer ser misericordioso, você precisa ser misericordioso. E quem nos faculta isso, a misericórdia, a santidade e o amor ao nosso semelhante, é o Espírito Santo em nosso coração. Nós, por nós mesmos, somos pecadores, somos injustos, só fazemos as coisas erradas. O que realmente nos induz, quem nos realmente induz a fazer as coisas boas e amar o nosso semelhante é Cristo Jesus em nosso coração. É o Espírito Santo em nós, certo? Então Jesus aqui não apenas falou sobre justiça, mas veio trazê-la ao mundo. Ele foi e sempre será o cumprimento do chamado profético e do anseio por justiça. Cristo é o desejado de todas as nações, especialmente daquelas que reconhecem sua necessidade de livramento. Em contraste com Satanás, que desejava o poder e pretendia usurpar o trono de Deus, Jesus se humilhou e se identificou com os que viviam debaixo do pecado, da injustiça e da opressão, sem, contudo, ser infectado pelo pecado. Jesus andava no meio das pessoas necessitadas e oprimidas, né, e desvalidas, fazendo o bem. No meio de prostitutas, de ladrões, de publicanos, de pecadores, ali estava Jesus, curando-os, ajudando-os, ensinando-os, pregando para eles, mostrando a salvação para eles. Como Jesus, né, ele se humilhou e se identificou com os que viviam debaixo do pecado, da injustiça e da opressão, sem contudo ser infectado pelo pecado. Ele venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça, como aquele que é justo e justifica os crentes, aqueles que creem nele. Será que exaltamos a lei, a qual Cristo engrandeceu na cruz, se não nos preocupamos com os que ele considerou os preceitos mais importantes da lei? O Salmo 9, 8 e 9 diz: ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. O Salmo 146, 7 e 9 acrescenta que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Ele ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir as pessoas que enfrentam dificuldades e aflições? Gente, tem muita gente enfrentando dificuldades e aflições no mundo afora. Pessoas
doentes, estão doentes por causa da bebida alcoólica, pessoas oprimidas pelo tóxico, usuárias de tóxicos, né? Pessoas vivendo em estado de prostituição, quer masculino, quer feminino. Quantas pessoas necessitadas do amor de Cristo? Nós estamos que estar no meio dessas pessoas ajudando-as. Pessoas que estão nas prisões, encarceradas, arrependidas pelos males que causaram. Pessoas que pedem todo dia, que pegam a Bíblia, que ora, que pedem clemência a Deus, pedem misericórdia a Deus. Pessoas oprimidas. Em todos os lugares a gente vê pessoas oprimidas, pobres, sofredoras. É o nosso dever como cristãos estender as mãos para elas, ajudá-las. Porque nós devemos nos colocar no lugar delas. Procura vestir o chinelo, a sandália daquele que está ali, oprimido, jogado na sarjeta. Comece a sentir como ele. Tenha compaixão. Isso que é ter compaixão. Cristo estaria aqui hoje em dia se fosse como assistente social ajudando todas essas pessoas. Com amor. Certo? Então é isso que é amar ao semelhante. Isso que Cristo nos ensinou. No Salmo 9, 8, eu disse isso aqui, né? Eu já falei. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio, eu acabei para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, etc. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir as pessoas que enfrentam dificuldades e aflições, né? Como? É isso aqui, nós temos que ser as pessoas que somos luzes para levar o amor a esses oprimidos, desvalidos, colocados à margem da sociedade. É isso que o cristão tem que ser. O cristão tem que ser um Cristo aqui na terra. Cada um de nós somos um Jesusinho aqui na terra. Somos representantes de Deus aqui na terra. Temos que agir como Jesus agiria e como Jesus agiu há 2000 anos atrás. É assim que nós temos que ser. Independente aí do que você crê ou não, da sociedade, que a sociedade venha pensar de você. Não importa. O que importa é o que Jesus ensinou a você e a mim a fazermos. O que devemos fazer? É isso. O que Jesus faria. O que ele fez. Por isso que nós não temos que julgar ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem. O que aprendemos com Jesus sobre como ajudar os necessitados, ainda que não realizemos prodígios, ou milagres, ou maravilhas, né? Nossa ajuda pode fazer milagres na vida dos que sofrem. E encerrando a lição de sexta-feira, estudo adicional, é citado aqui o livro Deus já todas as nações, publicado pela Casa Publicadora Brasileira em 2021, na página 221 a 222. Os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão, por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade. Em vez de violar suas tradições, deixariam um homem sofrer, ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo para o proprietário, caso fosse negligenciado. Criam no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais. Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertencia na criação e lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Quando Jesus perguntou aos fariseus se era lícito no dia de sábado fazer bem ou mal, salvar ou matar, ele lhes mostrou os próprios maus desígnios deles. Seria mais justo ter o homicídio no coração durante o santo dia de Deus do que o amor para com todas as pessoas. Amor que se exprime em atos de misericórdia. Enquanto eles estavam falando da lei ali, eles estavam pensando em como matariam a Jesus. O ódio, o assassínio deles, né? Eles eram assassinos, aqueles fariseus. Era só da boca para fora, né? O amor que eles pregavam. Mas no intuito deles é o ódio, o desamor. Eles não tinham preocupação nenhuma com os oprimidos e desvalidos. Tanto é que lá no templo, eles cobravam caríssimo por cada animal daqueles que eles vendiam no templo. Vendiam no templo para serem sacrificados. Quer dizer, era uma hipocrisia generalizada, né?
Não está parecida a nossa sociedade hoje? Fala-se tanto em direitos humanos, né? Mas na hora de aplicar os direitos humanos, as pessoas falam quando acontece uma desgraça, tem que matar, tem pena de morte. Eu mesmo já incorri nesse erro. Tem que ter pena de morte para esse indivíduo aí. E os direitos humanos dela? Ela pode se arrepender do mal que ela causou. Essa é uma psicopata, fez isso, fez aquilo. É um psicopata, fez isso, fez aquilo com aquela outra pessoa. Mas aquele psicopata também não pode se arrepender. Deus não pode mudar o coração dele lá na prisão. E de repente ele cai em si e fala, meu Deus, o que eu fiz? Davi mandou matar o seu general para ficar com a mulher dele. Ele fez aquilo e era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando Natan chegou para ele e contou aquela historinha lá, né? E ele caiu em si. O que ele fez? Ele falou, meu Deus, o que eu fiz? O Davi foi um psicopata, né? Por causa daquela mulher, Batseba. Ele caiu em si, ele se arrependeu, ele viu o erro. Então, quantos de nós, às vezes, praticamos um mal tão grande e depois caímos em si? Meu Deus, o que eu fiz? Será que não merece a misericórdia de Deus? Deus deixou de ser misericordioso nos dias de hoje? Não, Deus é o mesmo. Deus ama e está de braços abertos para receber a todos que se arrependem, que se humilham e pedem perdão e mudam de vida, né? Porque quando você pede perdão a Deus e se arrepende, você nunca mais vai praticar aquele mesmo erro de antes. Nunca mais, você muda. Há uma mudança, uma conversão no seu coração. Perguntas para consideração. Primeiro tópico. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades humanas? Como evitar esse erro na igreja e fora dela? Segundo tópico. Quem é o seu próximo? Na prática, seguir a Cristo nos torna mais semelhantes ao samaritano, que transpôs as barreiras culturais de sua época para demonstrar amor? Terceiro tópico. Se Deus ama a justiça e a misericórdia, como agir de acordo com o que é mais importante para Ele e nos concentrarmos nos preceitos mais importantes da lei? E quarto e último tópico. Um critério fundamental do juízo será a medida em que revelamos amor aos outros, especialmente os oprimidos e sofredores. Mateus 25, 31 a 46. Quando pensamos e falamos sobre o juízo final, com que frequência destacamos essa verdade? O critério fundamental do juízo será a medida em que revelamos amor aos outros. Então, um amor tem que estar acima de tudo, né? Esse texto de Mateus 25, 31 a 46, vamos ver do que se trata aqui. Ali está falando sobre essa Mateus 25. Mateus 25. Para encerrarmos a lição de hoje, né? 25 a 31 a 46. O grande julgamento. Fala sobre o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que
sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão, o texto diz aqui, verso 46, né? E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Palmas, né, para o Senhor Deus. Quando é que demonstramos amor a Deus e quando é que demonstramos amor ao próximo? Quando fazemos todos esses bens aqui. Alimentar o faminto, dessedentar o sedento, né? Vestir o nu, visitar o que está preso, o condenado, fazer o bem a todos, né? Fazer justiça ao injustiçado, ser misericordioso, ter fé, confiança em Deus. Isso realmente é viver uma vida na presença do Senhor. Isso é viver uma vida justificada, santificada, certo? É assim que estamos praticando o que Cristo nos ensinou, ok? A gente vai perguntar, mas quando é que eu fiz isso? É quando você faz um desses pequeninos que estão ao seu redor, quando você faz o bem às pessoas que estão ao seu redor, né? Sem julgá-las, você está cumprindo a lei de Deus. Você está cumprindo o amor de Cristo no seu coração. E para isso é necessário que o Espírito Santo habite em seu coração e em sua mente. Para que você trate bem os outros. Trate bem a sua mãe, o seu pai. Trate bem a sua namorada, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus vizinhos e as pessoas que estão nas ruas, abandonadas, oprimidas. É só o Espírito Santo em seu coração. É só o amor de Cristo em seu coração. Porque de você mesmo você vai só querer odiar, né, e fazer mal a si próprio, né? Você vai se amar à medida que você amar aos outros. À medida que você amar a Deus, você vai se amar também, né? Por isso que a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos aprender esses detalhes. E isso quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Detalhes da vida, né? Detalhes tão pequenos entre todos nós. Entre nós. São detalhes. É verdade, né? Então Cristo, Ele coloca esses sentimentos, né, e essas atitudes em nós quando nós o buscamos. Quando nós buscamos o Espírito Santo. Quando nós buscamos na sua palavra, o cumprimento dessa palavra. E toda vez que nós o buscamos, que nós vamos ao encontro dele, ele primeiramente vem ao nosso encontro. E ele nos inunda com o seu amor. A inundação do amor de Deus em nosso coração e nossa mente. Só acontece quando nós vamos de encontro a ele. A água da vida. Que o Espírito de Deus ilumine você, ilumine a mim, nos inspire, nos fortaleça e nos faça agir como Jesus gostaria que nós agíssemos hoje em dia, né? Como ele agiu no passado, nós temos que agir hoje. Não somente de palavras, mas de atitudes. Verdadeira atitude de amor. Peça perdão. Perdoe-me quem eu ofendi. Aprenda a pedir perdão. Todo dia. E aprenda a agradecer as pessoas. Muito obrigado porque você é meu amigo. Porque você é minha amiga. Obrigado porque você está aqui. Aprenda a abraçar as pessoas. Aprenda a querer bem as pessoas. Limpas ou não. Cheirosas ou fedendo, né? Ame as pessoas. Curta o ser humano. Porque o ser humano é um reflexo de Deus. O seu semelhante é a prova de que Deus existe, que está do seu lado e que Ele te ama. É a oportunidade que você tem de fazer o bem ao seu semelhante e que faz você um diferencial no mundo. Quando você ama, esse amor é refletido nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais amantes do ser humano e amantes de nós mesmos e amantes de Deus. Amores e amantes de verdade. Amemos a Deus com nossas atitudes, palavras e ações. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo Conectados. E não se esqueça, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados.